Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. A longa espera do mercado parece ter chegado ao fim. Eventos recentes mostram que os Estados Unidos estão prontos para começar o corte de juros já em setembro. A dúvida agora é sobre quanto e a regularidade dessa flexibilização da política monetária. Fato é que isso colocou o Bitcoin de volta na região de $64.000 após um certo período de baixa. E aí, será que a gente vai continuar acumulando ganhos? Ou o movimento foi apenas o famoso fogo de palha? Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, trago todos os detalhes do mercado para você agora, no Satoshi Call desta segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Zona do euro. Muito bom dia, pessoal. Satoshi Call começando por aqui. E como sempre, a gente inicia o papo falando de macroeconomia e começa já falando de zona do euro. Que por lá, né, a gente sabe que o Banco Central Europeu já cortou os juros há alguns meses. E a gente está começando a talvez tentar ver alguns reflexos disso. Fato é que a inflação generalista, né, na base anual, teve um leve aumento aí de 0,1%, mas muito em linha com o esperado pelos analistas, então nada de grandes temores, enquanto o núcleo do indicador se manteve ali estável na casa dos 2,9%, ou seja, está tudo relativamente tranquilo. O que não está tão legal assim são os dados do índice gerente de compras, né, os PMIs. Se por um lado o setor de serviços continua expandindo, como a gente está vendo nos últimos meses, a indústria continua retraindo. Retraiu menos que das últimas vezes? Sim, mas ainda está retraindo, inclusive um pouquinho acima do esperado, ali também 0,1, então a gente pode considerar quase em linha, mas mesmo assim é um ponto de atenção para o bloco econômico. Fato é que a gente está observando aí uma dificuldade da zona do euro em conseguir alavancar todo o setor econômico e não apenas um dos setores. E o ponto importante é que a indústria é responsável por ajudar nessa queda da inflação. Mas lembrando que esses indicadores também são as prévias, ou seja, a gente vai ter a confirmação desses dados em breve. Esse desempenho, inclusive, da economia da zona do euro é muito parecido do que está acontecendo com os norte-americanos. Estados Unidos. Seguindo essa lógica aí do desempenho econômico, os Estados Unidos também não apresentaram um bom desempenho da indústria, que também está em retração, inclusive está abaixo dos 50 pontos, então em território de fato de retração, enquanto o setor de serviços segue em expansão, de forma um pouco mais tímida do que a gente viu na zona do euro, mas também em avanço, o que mostra, detalhes, essas também são as prévias, tá? Mas que acaba mostrando esse desempenho misto da economia em que nada está crescendo junto ao mesmo tempo, né? Algumas coisas sobem, outras não. O que chamou bastante atenção essa semana também foram os dados revisados do payroll, que mostraram que foram perdidos mais de 800 mil empregos. Era algo já estimado pelo mercado, mas que foi ali uma espécie de confirmação de que o mercado de trabalho não estava tão aquecido como se esperava, e isso colocou pressão para o Fed começar a cortar os juros, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas que corroborou também com os dados de pedidos de seguro-desemprego, que voltaram a subir. Ou seja, aquela preocupação de recessão econômica, ela numa intensidade bem menor, mas ela volta ali com dados um pouco mais factíveis, né, para o mercado conseguir mensurar esse desaquecimento, né, essa retração do mercado de trabalho. O que teve de importante na última semana aí, que foi o que de fato disparou os mercados, foi a ata do FONC, né, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que saiu na última quarta-feira, que basicamente deu a entender ali, né, deixou para os investidores de que o Fed estava pronto para começar o corte de juros já em setembro. E esse discurso foi ali seguido pelo Jerome Powell, presidente do Fed, no último simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, em que ele confirmou que de fato está na hora, né, da política monetária ser ajustada. Essa foi a fala do Jerome Powell. Ele também disse que a confiança dele cresceu em relação à inflação voltar à meta de 2% e que há um resfriamento claro do mercado de trabalho, que não está mais superaquecido e que essa é uma preocupação das autoridades e da instituição como um todo. Ou seja, basicamente a gente pode cravar muito forte, mas praticamente aí o corte de juros em setembro tende a acontecer. A dúvida agora é quanto, né, se vai ser de 0,25% ou de 0,5%.
E também da regularidade, né? Se vão ter outros cortes ao longo do ano, né? Então se a gente vai ter um corte agora, um corte no fim do ano, ou se isso vai ser, vamos ter um primeiro corte agora e mais uma espera, né? Então esse é o que o mercado financeiro vai acabar especulando bastante em cima. Bitcoin. E claro que esses desenvolvimentos aí da economia norte-americana afetaram as ações de risco, inclusive o Bitcoin e todo o mercado cripto na realidade. Mais especificamente do Bitcoin, a gente voltou para a casa dos 64 mil dólares, num avanço consistente, bastante interessante ali de preços. E a gente vê todo o setor se movimentando novamente, né? Primeiro que varreu ali cerca de 10 bilhões de dólares que os investidores de curto prazo, os especuladores, venderam aí na última semana, né, basicamente. Então foi uma injeção de capital muito forte. E aí contrasta com os ETFs que tiveram uma entrada positiva, embora muito tímidas ao longo das últimas 2 semanas, mas que passa agora a ver uma entrada um pouco mais forte, principalmente na última sexta-feira, com mais de 250 milhões de dólares. Antes a gente estava vendo ali algumas entradas de 40, 30, 50 e não saía muito disso. Na sexta a gente teve um avanço, um fluxo de capital mais agressivo, mas ainda abaixo do que a gente estava vendo na casa dos 400 milhões, por exemplo. Como consequência, a atividade da blockchain também aumentou, o que coloca os mineradores mais ativos dentro da rede. Então a taxa de mineração voltou a crescer, o que pode aumentar ali as taxas dentro da rede, mas mostra um mercado bastante aquecido. E os mineradores que estão vendo aí cada vez menos, estão com cada vez menos bitcoins disponíveis nas exchanges, ou seja, os mineradores já realizaram boa parte dos seus lucros e agora estão voltando a reacumular a partir da atividade. Então toda aquela pressão de venda que a gente estava vendo nas últimas semanas, inclusive nos últimos meses, começa a dar uma arrefecida, pelo menos por parte desse grupo. Não do mercado geral, por quê? Porque a Mt. Gox, aquela extinta exchange lá que foi hackeada em 2014, movimentou 12 mil bitcoins na última semana. Ainda eles não foram direcionados, não foram vendidos, mas eles foram movimentados para uma carteira fria dentro de uma exchange, o que sinaliza que a Mt. Gox está se preparando para mais um pagamento dos seus clientes que foram prejudicados no ataque hacker lá anos atrás. Como a gente viu há alguns meses, né? É um evento que pode trazer uma liquidez muito forte, que tende a trazer na realidade uma liquidez muito forte, e que isso pode prejudicar o avanço de preços do Bitcoin se a demanda compradora não estiver preparada. Então vai ser um evento para a gente ficar muito de olho, que a gente já viu os impactos que essas transações podem fazer dentro do mercado. Seja ele de fato na oferta e demanda, ou seja ele mais num evento especulativo, né, com as pessoas antecipando a possível venda desses Bitcoins da Mt. Gox para, vamos dizer, mitigar alguns danos. Então, a gente sabe que o mercado gosta de fazer suas especulações. A gente vai ter até setembro, né? A reunião do FONC está marcado para o dia 18 de setembro. A gente vai ter até lá um mercado minimamente cauteloso, porque de fato, legal, a gente vai cortar os juros, mas quanto? Isso vai determinar muito o apetite ao risco dos investidores. E também a gente vai ter dados econômicos muito importantes até lá. A gente vai ter, por exemplo, dados do PCE, né, que é o indicador favorito do Fed para a inflação, e também o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Então a gente está falando tanto de inflação quanto de desempenho econômico, seguindo aquela linha da preocupação do mercado com uma recessão econômica nos Estados Unidos. Então, pro Bitcoin especificamente, a gente tem os fundamentos dele próprio, mas também tem outros eventos que podem contribuir para seja um aumento de liquidez ou um aumento de demanda mesmo, né? Um aumento da força compradora. Por isso, aquela cautela de sempre nesse momento de mercado vai ser fundamental para que você não venda em pânico, mas também não faça compras no momento de alta, né? Então vai ter que fazer todo um gerenciamento de risco e um equilíbrio entre esses fundamentos para que você possa ali se posicionar da melhor maneira possível dentro do mercado. Na análise técnica do Bitcoin, a gente pega aqui para começar o gráfico diário, que a gente viu um rompimento importante de uma linha de resistência na casa dos 62.700 dólares. A gente avançou em cima dela. E agora talvez um teste de novo de preços nessa região seria interessante. Por quê? Porque a gente está fazendo uma linha de tendência com fundos menores e topos maiores. E essa é uma região ali que converge tanto com essa linha de tendência quanto com a última resistência, né? Então a gente faz o chamado flip, né? O que era resistência se torna suporte e assim eu consigo construir uma zona de alta muito mais saudável do que necessariamente eu só subisse loucamente aí 15, 20% sem qualquer zona de suporte. Então isso me coloca um mercado muito mais construído do que necessariamente especulativo.
Esse gráfico, lembrando, a gente vai estar disponibilizando lá no Telegram da Foxbit, então quem não segue, corre lá para seguir, o link vai estar na descrição. Mas ainda sobre o gráfico diário, a gente está com as bandas de Bollinger abriram um pouquinho, né? Então elas estavam estreitas, voltaram a abrir, o que sugere aí que a volatilidade pode começar a se quebrar mesmo, enquanto o RSI, na casa dos 58 pontos ali mais ou menos, mostra que o mercado está de fato mais na mão dos compradores, mas ainda com bastante espaço para chegar num nível forte mesmo de sobrecompra. E aí a gente está falando do que a gente viu lá, por exemplo, em março desse ano mesmo, antes do período lateral, a gente chegou a 76, em alguns casos até 86 pontos. Então tem espaço ainda para o mercado se construir, mas a gente tem um nível importante de suporte aí que é o 62.700. Caso a gente não segure ele, a gente pode estar olhando então para a casa dos 60 mil novamente, ou lá embaixo, no fundo da banda de Bollinger, em 55 mil no curto prazo. Quando a gente mira isso pro longo prazo, que nem é tão longo assim, mas quando a gente vai para o gráfico semanal, o canal lateral está muito mais evidente e a banda de Bollinger ela ainda está estreita, ou seja, a volatilidade no médio prazo está muito pequena, né? A banda de Bollinger já não está mostrando mais aquela abertura ampla que a gente estava vendo. Detalhes importantes, a gente está em cima da mediana da banda de Bollinger, que marca justamente um nível importante de Fibonacci, que é o 0,786. Então a gente rompeu esse nível de Fibonacci, mas está ali brigando com a mediana da banda de Bollinger. Então pode ser uma zona de bastante interesse e disputa entre compradores e vendedores. Outro ponto importante é que o RSI segue em tendência de baixa nesse gráfico, ou seja, a gente veio lá de um topo em 87% e agora a gente está na região aqui dos 55, 54. O mercado ainda está sob controle dos compradores? Sim, mas a tendência é de baixa. Ou a gente estopa essa situação e o mercado volta a subir, ou a gente pode ver um pouco mais de descida. Se a gente estiver falando em descida, a gente tem ali a região dos 56, 55 mil como suportes imediatos, enquanto se a gente mantiver o poder de compra, a gente está falando de uma recuperação aí na região dos 70, 71 e quem sabe até um pico para os 73.800 dólares, que foi a última máxima histórica. Para a gente arrematar o nosso Satoshi Call aqui dessa segunda-feira, como vocês viram, a gente está com um monte de evento macroeconômico importante, não só acontecendo, como também para acontecer. Setembro vai ser ali a pá de cal para a gente saber, basicamente, se o Bitcoin vai continuar a tendência de alta e renovar a máxima histórica, ou se a gente vai ter mais um período lateral ou até mesmo de baixa. Então ali setembro, olhos muito atentos. E até lá o mercado pode ser paciente demais a ponto de falar, beleza, a gente vai esperar até lá e a gente não vai ter grandes movimentações. Caso contrário, a gente sabe que tem uma forte especulação por trás, principalmente no mercado de derivativos, que ainda não começou a ficar aquele negócio quente mesmo, mas que pode trazer liquidações e mexer um pouco mais no preço. Mas fato é que o mercado ele vai estar muito de olho no que o Fed vai fazer na próxima reunião e de quanto vai ser esse corte de juros. A gente pode dizer, de novo, cravar com exatidão é praticamente impossível, mas a gente pode dizer que o corte de juros ele vai acontecer, né? Basicamente aí a chance de não acontecer é muito pequena, o mercado já está precificando isso. A gente só não sabe o quanto, mas caixinha de surpresa também, né? Aquela cautela, se o Fed mudar de ideia no meio do caminho, esses dados do PCE podem trazer uma perspectiva diferente e aí o jogo muda bastante. Mas a gente está vendo uma força compradora um pouco mais ativa, embora ainda tímida, enquanto a pressão vendedora, basicamente toda ela foi embora, com exceção aí dessa movimentação da Mt. Gox. Então isso também pode trazer uma pressão de vendas, né, uma pressão de liquidez, mas que em outro momento de mercado, né, com um momento um pouco mais otimista do que a gente estava vendo no passado. E é isso, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, agradeço muito a audiência de vocês aqui nesse podcast. E como sempre, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, trazendo todos os detalhes do mercado, tanto tradicional quanto do mercado cripto. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá.